Você sabia que aquilo que você come pode estar alimentando ansiedade, tristeza, medos, pensamentos confusos, pensamentos destrutivos? Você sabia que existem alimentos que podem melhorar muito os teus pensamentos? Se este assunto é interessante para você, eu quero que você agora já dá o seu like aí neste vídeo e eu quero que você fique até o final, porque eu vou citar para você como que aquilo que você come influencia diretamente nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, e eu vou citar melhores alimentos para contribuir para o seu bem-estar, para um sentimento de paz interior e até mesmo pensamentos melhores aí nessa sua cabecinha. Então, fique até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito deste conteúdo que eu preparei para você. Eu quero contar para você um pouquinho da minha história, rapidamente. Eu não sei se você já viu vídeos meus anteriores, mas em alguns deles eu conto que eu já passei pelo deserto, o vale da depressão. Eu até chamo assim porque é terrível, o vale da depressão, durante 15 anos da minha vida. Eu tive crises de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso diagnosticado por médicos, é claro. Eu tomava remédios controlados, mas eu não sarava. Eu ficava boa durante um tempo, me sentia bem durante um tempo, mas de repente as crises voltavam, aquele sentimento de tristeza voltava, pensamentos terríveis que só quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Pensamentos que você olha e fala, mas esses pensamentos não são meus, né? Você às vezes é até uma pessoa alegre, uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, alguém que ainda tem sonhos, mas de repente parece que a sua cabeça começa a pensar pensamentos tão destrutivos, pensamentos até no meu caso, né? Eu tinha até mesmo pensamentos suicidas. Isso é terrível. Eu sempre falo que a pior dor que existe é a dor da depressão. Falam que as piores dores é a dor do parto, a dor da pedra nos rins, pedra na vesícula. Eu já tive tudo isso. Dor do parto, pedra na vesícula, pedra nos rins. E eu falo que nada se compara com a dor da depressão. E no meu caso, eu fiquei durante muitos anos passando por isso, os altos e baixos, né? E depois, no fim, ficaram piores, muito mais intensos, os pensamentos, os desejos ruins que vinham e as crises, né, de ansiedade, o pânico eram muito piores. E eu clamando a Deus, buscando ao Senhor, pedindo para Deus me tirar daquela situação, Deus começou a falar comigo. Algumas coisas que foram, assim, pontos chaves na minha cura, na minha restauração. E eu estou aqui contando a minha história e eu sei que talvez você possa conhecer alguém que está na mesma situação. Eu quero dizer para você, nunca julgue uma pessoa que passa, né, por esse vale, né, pela depressão, por problemas psicológicos, porque isso acaba com uma pessoa. Você ouvir, né, que às vezes é falta de oração, que você tem que orar mais, que isso é demônio, que isso é batalha espiritual. É claro que o diabo, ele se aproveita da situação, ele se aproveita do nosso ponto fraco. Mas nem toda depressão é espiritual. Nem todos os pensamentos que vêm na sua cabeça, pensamentos destrutivos, é demônio, é espiritual. E volto a dizer, os demônios, eles se aproveitam da sua fragilidade. Então, quando você está frágil em alguma área, em alguma situação na sua vida, os demônios podem se aproveitar da situação. Mas isso não significa que você está possessa, não significa que o diabo está tomando conta da sua vida. Então, não acredite 100% nisso. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui para você levar para a vida, colocar no seu coração. A depressão, problemas emocionais, elas têm 3 raízes. Já que nós somos seres, né, que somos um espírito, que temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, as questões da nossa vida, elas podem ter uma raiz nessas 3 áreas.
E quando a depressão é espiritual, presta atenção, problemas psicológicos, enfim, quando é espiritual? Quando você toma remédio e nada adianta, esses remédios não mudam em nada, esses remédios não te curam, esses remédios não fazem efeitos na sua vida. Quando você se alimenta bem, você faz atividade física, você come, né, os alimentos necessários, você tem a sua microbiota intestinal, está equilibrada, está tudo bem, com a sua saúde, né, no seu corpo, está tudo bem, mas mesmo assim você não melhora. E aí passa na sua cabeça planos, né, para você acabar, né, com a sua história, com a sua vida. Então, este ponto é um ponto de atenção, porque talvez seja sim um problema espiritual. Só que a questão espiritual, ela é tratada quando você jejua, quando você ora, quando você passa por processos de libertação, porque existem causas sim de depressão que está lá na questão espiritual, que são coisas, né, que foram cometidas, que foram feitas, trabalhos de bruxaria, derramamento de sangue lá no passado, abortos, tudo isto gera futuramente depressão e problemas emocionais. Pessoas que já participaram, né, já foram do espiritismo, que já trabalharam, né, no espiritismo. Então, o resultado depois é problemas psicológicos e até mesmo a loucura. Quando o problema emocional, psicológico é da alma, você consegue identificar quando a pessoa passou por um problema sentimental muito difícil. Às vezes alguém que foi levado à falência, alguém que perdeu uma pessoa, um ente, né, muito amado, uma mãe, um pai que perdeu um filho, alguém que está vivendo problemas muito graves, né, alguém que está da família, alguém que ama, passando por dificuldades, né, na saúde, que não vê a saída. Então isso gera a depressão, né, que vem da alma. Só que a depressão que vem da alma, ela é tratada com remédios, porque a pessoa, né, ela vai melhorando, ela é tratada com terapias, né? Então aí ela vai saindo desse quadro depressivo, desses problemas emocionais. Agora, existe a depressão e problemas emocionais que nenhuma dessas coisas funcionam. Já passou pela libertação, é uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum, uma pessoa ativa, né, na obra do Senhor, não passou por nada trágico, né, na vida, na família. Então, vale a pena olhar para esse lado, que é o lado físico, que aí é onde entra os alimentos, é onde entra o estilo de vida que essa pessoa está tendo, que aí era o meu caso. Eu passei por isso, não resolveu, passei, né, isso aqui não resolveu, então meu problema estava aqui. E aí eu vou mostrar para você como que às vezes você acha, é claro que existe, tá? Mas o foco principal aqui deste vídeo são alimentos que influenciam diretamente nos seus pensamentos, tá? Então é claro, existe batalha espiritual na mente, existem demônios que tentam atormentar muitas vezes os seus pensamentos, te distrair do seu foco, daquilo que você tem, daquilo que Deus tem para a sua vida. Existem demônios que agem muito forte na mente, sim. Tá? Então existe batalha espiritual na mente, mas aqui eu quero falar para você que nem tudo é uma batalha espiritual na mente, que é só espiritual. Então vale a pena você olhar para você como um todo. Você não é só um espírito, você não é só uma alma e você não é só um corpo. Então você precisa olhar para você como um ser tricotômico de verdade. Eu preciso me atentar e cuidar do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. E como eu cuido do meu corpo? Principalmente olhando, me atentando para a alimentação, para aquilo que eu estou consumindo, para as atividades físicas, né, que eu poderia fazer. Vamos lá então, que eu vou explicar para você como, de maneira muito simples, esse é um assunto muito complexo, mas de maneira simples eu vou explicar aqui para você, e na descrição deste vídeo eu vou colocar estudos científicos onde eu me baseei para poder trazer este vídeo para você, tá bom? E aí você pode pesquisar todos esses estudos, toda a comprovação científica, tá? Então, como é formado um pensamento? Lembra
lembra do nosso cérebro? Lembra do seu cérebro aí? O seu cérebro faz parte do seu corpo. Uma coisa que eu escutei da psiquiatra na época, ela falou assim para mim: Priscila, o nosso cérebro, ele também adoece. Porque o nosso cérebro faz parte do corpo. Eu nunca mais me esqueci disso que ela falou para mim. Porque é verdade. Muitas vezes, quando você está com uma gripe, você encara isso como uma coisa normal. Ah, é uma gripe, é um resfriado. Quando você sente, por exemplo, dor de ouvido, você encara como uma coisa normal, uma dor de cabeça. Ah, é normal, todo mundo tem. Agora, quando o seu cérebro está doente, você muitas vezes acaba dando ouvidos para as pessoas que te julgam, que te criticam, que falam que isso aí é falta de Deus, que falam que isso aí é falta de serviço. Existem pessoas cruéis, pessoas que não sabem nem o que estão falando. E aí você acaba acreditando que isso é porque é falta de serviço, que isso é preguiça, que isso é manha, que isso... Mas não! Como é formado um pensamento? Então lembra, o seu cérebro faz parte do seu corpo. E eu vou falar de duas partes do seu cérebro que são importantíssimas na construção de um pensamento. A primeira parte é a parte da amígdala, tá? Não é a amígdala daqui não, é do cérebro, tá? A amígdala é o centro das nossas emoções. Então, é através da amígdala que você sente medo, que você sente ansiedade, é através da amígdala que você sente raiva, que você sente alegria. Todas as suas emoções, basicamente, são construídas aqui, elas começam aqui, tá? Na amígdala. E aí, então lembre, é onde é o centro das suas emoções. Não é no coração não, no músculo, é na amígdala. E aí, o que acontece? Nós temos também o córtex pré-frontal. E aqui está a nossa parte de raciocínio. É onde você raciocina, é onde está a sua razão. E uma precisa contribuir com a outra. Uma precisa da outra. Então, um bebê, quando ele nasce, você lembra, né? Que a gente sempre fala, olha, não coloca a mão na cabecinha dele. Porque essa parte aqui do córtex pré-frontal ainda está sendo construída. E ó que demora muito tempo, viu? Acho que até os 30 anos está ainda sendo formada essa parte da razão. É por isso que o adolescente, a criança, o jovem, muitas vezes você fala, mas não tem juízo, mas não tem muito mesmo. É porque essa parte do juízo, da razão, ainda está sendo formada na vida dele. Então, paciência com seus jovens, paciência com as suas crianças, porque o cérebro dele ainda está sendo formado. O que se formou já? Essa parte das emoções. Você vê que às vezes uma criança, qualquer coisa chora, qualquer coisa tá rindo, qualquer coisa sente raiva, porque essa parte está bem ali aflorada já, mas a parte da razão ainda não, tá? E aí o que acontece nos pensamentos? Como é gerado então os pensamentos? Você recebe um estímulo, que é às vezes aquilo que você ouve, aquilo que você está vendo, tá? Aí a sua amígdala recebe um estímulo. Daqui desse estímulo, a sua amígdala vai liberar emoções. Por exemplo, se você está vendo um tigre na sua frente, tá? Você está vendo um tigre. Aquilo ali, rapidamente, a sua amígdala detectou um perigo. Então, o que ela faz? Ela sente medo, ela vai estar em estado de alerta, de ansiedade, tudo isso para te proteger. E aí, presta atenção nessa parte, vai começar a ser liberado a adrenalina, vai começar a ser liberado o cortisol, né, o estresse. E aí você vai estar ali ansiosa, por quê? Ali você precisa ter um comando. Aí o seu córtex pré-frontal vai acontecer o quê? Eles vão conversar ali. É um medo de verdade? É um tigre, ele pode vir me comer, né? Ele pode acabar comigo. Então corre, né? E aí a pessoa, pum, corre daquele tigre. Agora, o que acontece? Muitas vezes aqui com aqui entra num colapso total, porque aqui recebe, por exemplo, um estímulo. Eu vou falar do meu caso, uma coisa, eu falando agora, né, é normal, mas foi uma situação muito triste para mim. Eu gosto muito de chuva, né, barulho de chuva é um calmante, né, é muito bom você dormir com barulho de chuva, sempre gostei muito disso, da natureza.
E um belo dia começou a chover e eu entrei num pânico, num medo. Só que aí, essa parte minha começou a sentir esse medo. Mas essa parte aqui da razão não via nenhum perigo ali eminente, não tinha nada que comprovasse um perigo, o que poderia acontecer, nada. E aí, isso aqui entra num colapso, porque você acaba que nem se reconhecendo mais. Porque você fala, gente, que loucura é essa? Por que eu tô com medo? Eu queria me esconder dentro do guarda-roupa. Olha, eu tinha medo de sair na rua. Eu tinha medo de ficar sozinha, eu tinha medo de andar, eu tinha medo de barulho. E por que que isso acontecia? Depois vinha uma tristeza, eu chorava muito. E eu não me reconhecia. E aí você pensa, eu tô louca. Eu tô louca. E por que que isso acontece? Porque o seu sentimento não está batendo com a sua razão. A sua razão fala, mas não tem nenhum tigre aqui. Mas é só uma chuva, não vai acontecer nada. Mas a amígdala tá ali tão alvoroçada, liberando tanta adrenalina, que você quer correr, só que ao mesmo tempo você vai correr para onde? Sabe? É muito triste uma situação dessa. Então assim é que se forma um pensamento. E isso também, aquilo que você está vivendo, acaba se juntando com as memórias que você tem. Por exemplo, se você um dia sofreu alguma decepção, alguma coisa muito grave com alguém que tivesse uma blusa, ela sempre usava uma blusa vermelha e um colar de borboleta. Você já viu aquela pessoa que do nada ela fala, ai, não fui com a cara daquela ali, ai, não fui com a cara do fulano. Sabe por que que isso acontece? Porque às vezes essa pessoa passou por algum trauma, ela tem algum trauma de alguma coisa que ela viveu com alguém. No meu caso, que eu estou citando aqui, vamos supor que alguém tinha uma madrasta que judiava muito daquela criança. E ela sempre usava uma blusa vermelha e uma corrente de borboleta. Ela sempre estava com uma roupa vermelha. Quando essa pessoa olha para mim, que não tem nada a ver com a história dela, não tem nada a ver com o caso dela, mas estou com uma blusa vermelha e uma corrente de borboleta, aquela pessoa olha para mim e olha o pensamento dela já sendo formado ali. Aquilo ali, ela olhar para mim, vai lembrar, isso é inconsciente, tá? O inconsciente dela vai se lembrar daquilo que ela viveu, do sentimento que ela teve. E só dela olhar para mim, a amígdala dela vai sentir alguma coisa. Vai sentir raiva, vai sentir medo e vai começar a liberar ali hormônios que vai gerar às vezes nela tristeza, pânico, medo. Tá entendendo? É por isso que às vezes você vai em lugares e aí você fala assim, nossa, parece que eu já estive aqui, parece que eu já vi isso aqui acontecendo. É alguma lembrança que está no subconsciente de algo parecido que você já foi, que você já viveu, que você já presenciou. Então, assim é formado os seus pensamentos. E aí, às vezes, você fala assim para mim, pastora, mas o que isso tem a ver com o que eu como? Agora que entra uma parte muito importante. Lembra que eu estou falando aqui o tempo todo para você sobre a amígdala, que é onde está o centro das suas emoções? Que dali começam os pensamentos? Pois é, a amígdala ela é extremamente sensível às inflamações. E aí, existem alimentos que você come que vão inflamar o seu corpo, o seu intestino. Por exemplo, açúcares, álcool, alimentos ultraprocessados, né, como salgadinhos, biscoitos, adoçantes artificiais, o glúten, frituras. Sabe aquele quando você olha na embalagem, tá lá glutamato monossódico? Tudo isso, realçadores de sabor, tudo isso. Produtos químicos. O seu corpo não foi feito para receber essas coisas. E quando você ingere esses alimentos, vamos falar de excesso. Quando você ingere esses alimentos de maneira excessiva, eles vão inflamar o seu corpo. Porque o seu fígado vai ter que trabalhar mais para tentar expulsar isso. O seu intestino não vai trabalhar da maneira que deveria, porque esses produtos agora vão começar a produzir algumas cavidades aí, vamos falar assim, no seu intestino, que vão liberar toxinas para a sua corrente sanguínea. O intestino inflamado, através desses alimentos, ele não vai absorver as vitaminas, né, os nutrientes que as suas células, que o seu corpo precisa.
E é lá no intestino que 90% da serotonina, que é o neurotransmissor que te faz sentir bem, que faz você sentir alegria, que faz você sentir bem-estar, que faz você sentir aquele sentimento de paz, de equilíbrio, 90% é produzido no intestino. E quando você se alimenta daqueles alimentos que inflamam o seu intestino, ele não consegue produzir a serotonina suficiente para levar para o seu cérebro, entende? E não só a serotonina, né? O GABA, que vai te trazer o sentimento de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Mas quando você ingere esses alimentos inflamatórios, que eu citei agora, esses alimentos vão causar picos de glicose, de açúcar, e vai deixar a sua amígdala o tempo todo ali, ó, ativa, o tempo todo ali ansiosa, o tempo todo em estado de alerta. Porque esses alimentos, esses açúcares, essas coisas que eu citei, vão liberar esse açúcar rápido, tá? E vai deixar você nesse estado de alerta o tempo todo. É por isso que às vezes você toma remédio e não sara. É por isso que você já orou e não melhora. Porque você precisa agora começar a se atentar para a sua alimentação. Você precisa diminuir drasticamente esses alimentos na sua vida. Porque está inflamando o seu corpo, inflamando o seu intestino. E com isso está prejudicando demais as suas emoções e gerando em você pensamentos destrutivos, sentimento de tristeza. Às vezes um problema que era fácil de se resolver, você não consegue enxergar a solução, você faz dele sabe, às vezes as pessoas falam para você, você faz tempestade num copo d'água, mas não é porque você está inflamada, é porque o seu intestino está inflamado, e aí a sua amígdala, que é extremamente sensível a isso tudo, está ali o tempo todo ativa, o tempo todo gerando pensamentos, né, que não estão, na verdade, contribuindo em nada para a sua vida. Por isso que muitas pessoas relatam que quando elas emagrecem, quando elas melhoram a alimentação, elas conseguem prosperar, elas conseguem enxergar a solução onde antes ela não via, e tudo ao redor dela começa a mudar. E por quê? Porque ela começou a mudar aqui. Entende? E como que muda aqui? Naquilo que a gente ingere. Eu quero ler com você uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, ó: porquanto Deus não nos concedeu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha só, esse versículo aqui, essa palavra é muito profunda. Deus não te deu espírito de medo. Você não tem esse espírito. Muitas vezes você sente, né? O medo, o pânico, você sente, mas esse espírito não é para habitar em você. Só que por outro lado, o que fala? Mas Deus nos deu espírito de amor, espírito de equilíbrio. Agora, quando você não tem uma alimentação equilibrada, quando você vive de excessos, quando você vive comendo açúcar todo dia, quando você vive aquele suco, né, de pozinho artificial, você vive comendo salgadinhos, o glúten, né, o pão de todo dia, cheio de glúten, você está inflamando o seu corpo, você não está com a sua microbiota intestinal equilibrada. E com isso acontece o quê? O medo. Olha como que a palavra é maravilhosa. Tem tudo na Bíblia. Tem tudo na Bíblia. Então, qual é o antídoto contra o medo, contra essas coisas, a ansiedade, né? Todos esses sentimentos? Uma vida de equilíbrio. Equilibrado o seu intestino, equilibrado o que você come, equilibrado aquilo que você vê. Fica só assistindo filme, coisas de guerra, de morte. Não tem equilíbrio nenhum aí. Então, é hora de você cuidar de você como alguém precioso, uma pessoa preciosa. É hora de você parar de ficar colocando lixo dentro de você. Eu fico boba, às vezes a gente fala, é o dia do lixo. Que? Você não é uma lata de lixo, você não é uma lixeira, não existe dia de lixo para você não. E muitas vezes, como você não tinha ouvido isso antes, você fica colocando lixo nos seus ouvidos, naquilo que você assiste. O tempo todo você está cercada de pessoas que ficam jogando lixo na sua cabeça, nos seus ouvidos, só fala besteira. E aí o que você vai pensar? Naquilo que você ouve.
naquilo que você está se alimentando. Então, aquilo que você se alimenta influencia diretamente nos seus pensamentos. Às vezes você fala, pastor, eu não consigo fazer uma dieta, eu não consigo fazer atividade física. Às vezes o que você está precisando é começar a mudar, é começar a tirar algumas coisas que estão te prejudicando a sua alimentação e incluir alimentos que Deus criou. E você vai ver que a energia vai vir, a vontade de viver vai vir, você vai perceber que você vai ter mais disposição. Você vai perceber como que tudo isso vai mudar. Os seus pensamentos vão mudar. Você vai ter mais clareza, você vai começar a enxergar as coisas com um outro olhar. E o que mudou? Simplesmente a alimentação. Então agora eu vou passar para você os alimentos que vão melhorar muito, né, o seu estado emocional, os seus pensamentos, que são alimentos ricos em triptofano, são alimentos ricos em magnésios, ricos em vitamina B6, B9, B12. Então eu vou citar aqui para você alguns desses alimentos. E aí, a partir de agora, você começa a ingerir eles no seu dia a dia, mas precisa excluir ou diminuir muito o consumo de açúcares e de tudo que eu citei para você agora mesmo. Frituras, né, esses óleos aí vegetais que você já sabe, que fica na gôndola do mercado, recebendo luz, oxidando, virando um veneno para a sua saúde. Então, evita esses alimentos, evita ao máximo alimentos que têm química, o glúten também, evita estes alimentos e começa a priorizar os alimentos que eu vou te falar aqui agora. Então, você pode incluir aí no seu dia a dia. É tão simples. Triptofano, ovos, peixes, carnes, batata doce, abóbora. Você pode incluir os que são ricos em magnésio. E aí a gente encontra no abacate, nas sementes, nas castanhas, nas verduras, né, que tem folhas verdes escuras, como couve. E a vitamina do complexo B você vai encontrar no fígado. Sim, no fígado, leguminosas, banana. Então você vai dar mais prioridade para esses alimentos que eu citei. Você pode também fazer aí uma biomassa da banana verde. Isso é um santo remédio para você. Biomassa da banana verde. Faça e depois faça durante um tempo, ingere aí um pouquinho todos os dias, depois volta aqui nesse vídeo para me contar como estão seus pensamentos, seu humor, tá? E aí você pode incluir também o cacau, né? Chocolate Nescau não, tá? É cacau, 100%. Biomassa de banana verde, mistura um pouquinho de cacau e ingere isso para você ver a delícia que é. E aí você pode colocar também iogurte natural. Tudo isso vai te ajudar muito a melhorar esses pensamentos destrutivos aí que você acha que é batalha espiritual, que são demônios que estão tentando acabar com você, e às vezes não. Claro que pode ser, mas aqui eu estou te dizendo que às vezes não é isso, ou não é só isso. Comece a fazer aquilo que está no seu alcance, que é mudar sua alimentação, que é orar, jejuar, cuidar da sua mente, né? Ouça músicas que te geram paz. Para com essas músicas que fica trazendo sentimento. Porque traiu não sei quem. Porque o adulto... Gente, isso é um lixo. Isso é lixo. Para de se alimentar dessas coisas. Você é preciosa. Você é precioso. Você é obra-prima desenhada por Deus. Então cuide de você, que é a habitação do Espírito Santo. Eu espero muito que este vídeo tenha te ajudado. Se você conhece alguém que está passando por problemas psicológicos, né, que enfrenta aí pensamentos ruins, que está triste, alguém que já comentou com você, envie este vídeo para ela, porque eu tenho certeza que você pode ajudar a salvar uma vida. Se eu não tivesse mudado a minha alimentação, o meu estilo de vida, se eu não tivesse estudado, ido atrás daquilo que eu poderia mudar na minha vida, talvez nem viva eu estaria hoje para contar a história. Então você pode salvar uma vida simplesmente curtindo esse vídeo, enviando para alguém, fazendo um comentário
comentário aqui, deixe um comentário aqui embaixo ajudando uma pessoa, deixe uma palavra aqui, porque às vezes esse vídeo vai chegar em pessoas que estão à beira de cometer uma tragédia, e às vezes um comentário seu aqui pode salvar essa vida. Então deixe um comentário bom, um comentário de força, um comentário de incentivo para aqueles que vão assistir depois de você. E eu quero finalizar declarando essa palavra de Filipenses 4 para você. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de bom nisso tudo, ou digno de louvor, nisso pensai. Então é o que eu desejo para você de todo o meu coração. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.